Essa questão das eleições, não como se é crime, se não é crime, mas o que a gente vê é uma estratégia eleitoral. Em política se fala muito de perder ganhando ou ganhar perdendo. Sim. Então, tanto o Bolsonaro quanto o Lula fazem uma escolha, o Lula em 2018 e o Bolsonaro agora, que é perder ganhando. O que seria ganhar perdendo? O seu campo político ganha as eleições e você perde a hegemonia. Você perde espaço. Então, o Lula, se tivesse colocado o Ciro para concorrer em vez do Haddad, Ciro com Haddad vice, ganhava do Bolsonaro. Sim. Mas ele perdia o espaço político. Aí ele bota o Haddad para fazer campanha, indo se consultar com ele na cadeia. Que é para ter certeza do quê? Que a esquerda não vai ganhar de jeito nenhum. E que é o que o Flávio Bolsonaro fez agora. Ele lança a candidatura, sabendo que ele tem 500 mil conversas com o Vorcaro, sabendo que ele pediu dinheiro por áudio, sabendo que esse celular estava na mão da Polícia Federal. Ele lança por quê? Porque vai perder a eleição, deixa o Lula lá de novo, mas a gente é a hegemonia na direita. Isso. Dentro da política, isso é algo muito comum. Como é o nome dele? Do Pablo Marçal falando insinuando, na verdade, que o Boulos tirava, mesmo sem ter a prova. Isso são teorias políticas, se chama perder ganhando e ganhar perdendo. Eu acho muito problemático. Sim, porque ele perde de você nem pro segundo turno, mas você até hoje está comparando, você está comparando o que eu fiz a uma atitude criminosa. Não é isso aí. Não. Você mas, fez uma comparação muito infeliz aqui. Não, Madal, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Você ficou sem argumento. Mas pra mim até hoje ele fez de propósito. É por isso que eu citei essa. Eu sempre defendi. Entendi o que ele quis eu sempre dizer. defendi que o Pablo ele acredita fez de que ele propósito. fez isso pra perder. Ele não queria Eu tenho sérias desconfianças, porque ele achou que ele ia ganhar. E fez isso pra frear. Eu sempre defendi isso. Isso, mas por razões... O que eu tô explicando é que o mecanismo é diferente. Ah, tá. Entendeu? Porque eles estão olhando como é que eu vou dominar esse campo político. O Lula construiu a dominância política dele nesse campo, na esquerda, com muitos anos de militância, base, apoio social, e pega igreja, pega isso, pega aquilo. Bolsonaro é o Whindersson Nunes, veio de graça pra ele. E o Bolsonaro tinha uma ideia em busca de uma cara, né? Sim. E ele é a cara colocada ali e encaixou. Mas os dois não querem perder a hegemonia. Mas isso implodiria. Isso implodiria o bolsonarismo. Não, eu tendo se sai tipo mais áudios, se sai mais coisas que comprometam... E tem mais coisas. Isso implodiria porque, de certa forma, já existe uma ala que meio que tá tentando se dissuadir. Isso. Talvez isso daí não funcionaria. Eu citei o exemplo do Pablo porque eu sempre defendi que o Pablo fez de propósito. Porque pra mim era tão absurdo aquilo, em várias lives minhas eu falo isso. O marqueteiro do Pablo é meu amigo. Ele viu que ele ia ganhar, ele viu que ele ia ganhar. Ele jura que ninguém sabia, que não sei. O pessoal ele viu que ele ia ganhar e fez aquilo. Mas ele não fez queria aquilo contar de frear. Também, né? Ele continuou como um grande animal político. Tanto que. E tem mais áudio que eu já ouvi falar da transcrição de um que também é pesado aí pra sair no futuro. O meu lance aqui, na verdade, é outro. Eu acho que essa situação não é a situação de ganhar perdendo e perder ganhando. Porque essa eleição é uma eleição tipo winner takes it all. Que é uma eleição em que muitas gaguejou cadeias... tudo pra sair isso aí. Winner takes it all. Agora tá. Agora entendi. Fala. Tudo ou nada. Ele quis dizer o vencedor leva tudo. Sim. O vencedor leva tudo. Winner takes it all. Mas como é que ele vai levar uma eleição Mas se ele tava pedindo dinheiro pro cara e o celular do cara tava na Então, é isso que PF? eu tô falando. De qualquer forma, ele perde. Nem pra mandar áudio de visualização única. A questão não é essa. A questão é que essa eleição é uma eleição que ela concentra duas coisas muito importantes. Muito provavelmente vai ser a última eleição com um Senado de 8 anos. Porque essa reforma já está sendo discutida seriamente. Sim. Essa eleição concentra muitas cadeiras do STF. Inclusive a ponto de mudar radicalmente o número de cadeiras do STF. E depois nós vamos passar 10 anos sem uma aposentadoria. Então, em termos de composição do STF, nós não vamos mudar depois do STF, a não ser por impeachment. Em termos de orçamento, em termos de número de prefeituras, a gente está prestes a ter um efeito snowball. Por que um efeito snowball? Porque provavelmente a gente vai ter, com uma afirmação do Centrão em torno das emendas, a gente vai ter a criação de polos políticos independentes do Executivo. Essa criação desses polos políticos independentes do Executivo vão impedir
a aglutinação política das pequenas causas. Uhum. O que é a aglutinação política das pequenas causas? É a possibilidade do executivo passar pautas diárias. Ele vai precisar, nesse sentido, fazer concessões, ou de cargos ou de tipo. Que é a pior forma que você pode fazer. Então, o Bolsonaro, ele tem muitos motivos, com certeza alguém disse isso pra ele, que é uma eleição única. Raras são as eleições únicas. Toda vez dizem que é eleição única. Mas nesse caso, realmente, ela reúne fatores que nos levam a acreditar que é eleição única. Se eles estão jogando assim, eles estão jogando muito mal. Porque não é o tipo de eleição que você pode perder. A do Lula era. A do Lula podia. Mas acho que tem essa diferença do Lula ser uma liderança muito madura e eles serem um grupo arrivista que se cerca de gente vagabunda. Sim. Mas o Lula só tinha todo mundo tá brigando pelo legado do Bolsonaro. O Lula nunca deixou que um segundo colocado, lugar crescesse. Sim. Já dentro do bolsonarismo, não. Você tem vários segundos lugares. Você tem a Michele, você tem o Tarcísio, você tem o Nicolas, você tem o próprio Derrite, você tem um monte de nomes. E os filhos do Bolsonaro batendo em todo mundo. Amigo do cara xinga a Michele, eles não desautorizam. Fica lá os caras o dia inteiro batendo no Nicolas Ferreira. Então, por isso que eu falo eles querem pra eles. Ele não tem como ele perder ganhando. Não tem como ele perder ganhando, principalmente nesse caso do Flávio, porque se reúne mais coisas. Mas se o negócio descamba pra bater na esquerda e falar, olha a hipocrisia da esquerda. Eles mantêm a hegemonia fica aquela no campo coisa, político. tá vendo o que o Lula tá fazendo? É culpa sua que não votou no Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele fala palavrão. Sabe o que salva? O que salva o Bolsonaro do desastre que foi o bolsonarismo foi a pandemia. Agora, se ele ganhar, a gente vai ter um Flávio sem Bolsonaro, sem pandemia, vamos ver o desastre que vai ter, e aí acabou essa hegemonia deles. Eles perderem não é mau negócio. Pra manter a hegemonia na direita. Eu já acho que essa hegemonia cai por terra. Eu tô com a Madeleine. Mas o problema é como que faz isso se o centro vai se tornar cada vez mais importante na política? E vocês estão confundindo o Flávio com o Jair, mano. O Flávio, como eu disse lá, ó, eu trabalho muito mais em falar dos predicados do Lula do que do Flávio. Porque eu tô sabendo agora quem é Flávio Bolsonaro. Já o Jair Bolsonaro era o contrário. Dava pra você trabalhar com os dois. Entendeu? E no caso do Flávio, não. Então, tipo assim... o Eduardo não pode mais se candidatar, não pode pisar no Brasil. O Carlos não teria como pegar um cargo tão alto, ou seja, meio que a esperança, na minha opinião, do bolsonarismo seria, do bolsonarismo que eu falo da família ali, entendeu? Seria o Flávio Bolsonaro. E o problema é que nenhum deles tá nem sequer próximo de um Jair, eles estão numa distância muito entendeu? Todo mundo que hoje tá disputando esse Game of Thrones, porque a cabeça do Jair foi cortada pelo STF, todo mundo tá muito abaixo de um Jair. Mesmo a Michele, pra mim a Michele é um nome muito forte. Mas na primeira pergunta do tipo assim, cara, você votaria na Michele por quê? Porque se o Bolsonaro tivesse solto, não tivesse sido condenado, porque, na minha opinião, se a Michele Bolsonaro se coloca o nome da Michele Bolsonaro pra candidata na segunda, na terça o Bolsonaro volta pra cadeia. Porque senão vão usar o argumento de ela é o fantoche dele. Entendeu? E faria total sentido. Porque se o Haddad, que era alguém que já estava na política há 1000 anos, ele foi usado assim, entendeu? Você imagina a Michele, que não tem nenhuma experiência, zero experiência política. Não, ela foi chefe de gabinete de grandes gabinetes em Brasília. Sim, ela que negociou agora no STF. Mas você não conhece. Não, experiência política que eu digo assim, ela nunca teve cargo nenhum. Legal, mas pro povo, essa é a experiência política. Entendi, de ter feito... Sei lá, você foi pelo menos vereador. Não, certo. Mas o que o povo não vê essa outra ter vazado isso? Hã? O que você acha da possibilidade que se aventa por aí que ela teria vazado os áudios? Não. Mas como que ela teria o acesso? Não. Como que ela pegou o celular Quem teria seria alguém na federal, que não seria incomum. Não, isso é absurdo. Por que eu digo isso? Porque ela... em todos os grupos, o pessoal que tava ali, de pessoas ao redor, ela é o primeiro nome para substituir. Ela se beneficia de uma forma assimétrica. Mas eu não vejo essa articulação nela. Não, mas como que ela ia ter acesso? Não, vamos supor que fosse possível. Como que ia ter acesso? Ela pegou o celular do Flávio dentro Bolsonaro. Dentro da Polícia Federal, qual que é o problema que estão vazando coisas dessas investigações? Por quê?
Porque junto com essa coisa, eles descobriram que dentro da Polícia Federal tem policiais e ex-policiais que estavam recebendo dinheiro de um grupo comandado pelo pai do Vorcaro, Que já tá preso. que já tá preso, para ficar escarafunchando a vida de todo mundo que Sim. eles achavam que incomodava. O Sicário era Isso fazer por isso. N razões, o Sicário fazia isso. Isso. Ir lá ameaçar a pessoa e fazer isso, fazer aquilo. E agora eles pegaram esses policiais e prenderam. Uhum. E não tem a ver com política só, tá? Tem a ver com tudo que era interesse deles. Eles tinham um pessoal que operava, e não é só dentro da PF. Era dentro de um mundo de canto que eles têm. Eles se infiltraram em muitas instituições assim. Então, esse pessoal da PF também tá por aqui, entendeu? Porque esses caras que estão operando lá há muito tempo, você acha que eles não prejudicaram ninguém internamente? Você acha que o cara da PF que denunciou aquilo 500 vezes e ninguém nunca foi atrás e o cara não foi punido, não tá putaço? É. Então, assim, dentro da Polícia Federal existe muita... Não é só rivalidade política, mas o que a gente viu de infiltração e policial federal, ultimamente, que foi tentar investigar gente poderosa, afastado do cargo. Os caras da Receita, aqueles que tacaram tornozeleira, tiraram acesso, Então, assim, esses funcionários todos Caraca, estão que tentando se exato. E defender. não é de Agora, hoje. a questão da população brasileira é o seguinte, a população brasileira quer mudança. Sim. Quer mudança. E o que a gente está vendo nos dois campos políticos é uma oferta de continuidade. Da mesma merda. Não surgiu uma oferta de mudança. Sim. Então, assim, essa última surgiu em 2017. Que E o foi uma Bolsonaro. fraude. A última Cabo surgiu em da 2017. Cabo da Silva. eu vou gosto de do Cabo da Ciolo fácil, velho. Cara, quando o Bolsonaro foi eleito, eu tinha um programa que eu punha uma faixa atrás escrito: não tenho culpa, votei no Daciolo. Sério? Eu tinha. Eu lembro disso aí. Não tenho culpa, lembra Eu disso? lembro disso. Votei no. Tudo que vinham falar pra mim, porque os lulistas acham que eu voto no Bolsonaro. O E Daciolo os bolsonaristas acham que eu voto no O Lula. Daciolo é engraçado Era, pra caramba. era igual o da O- Dilma, né? O Não, Daciolo não tenho culpa, meteu votei que no ele AS. ganhou as eleições, que revelou, não sei se foi Deus, não sei o que foi o anjo, revelou que ele ganhou as eleições, só que as urnas foram fraudadas. E não aconteceu nada com ele. Você vê, não perdeu o canal. Agora, isso que você falou de ser perseguido quem investiga caras grandes, eu conheço o cara que investigou o Quércia. Ah, é? A história do Quércia precisa ser muito contada, precisa ver muito dinheiro que tá com os herdeiros dele. E esse cara, na hora que ele viu tudo, caparam o cara. A gente vê várias pessoas que trabalham em Receita Federal, em Polícia Federal, que essas coisas acontecem. Agora tem até uma investigação nos Estados Unidos, eu não sei se vocês viram isso, de cientistas que trabalham, que estão sumindo, Sim, estão vi. morrendo. Você viu essa Caraca, história? Pra desaparecer, né? Desaparecendo e É. morrendo. Cientistas que trabalham com uma área de tecnologia, Sim. de não sei o quê, os caras estão sumindo, já é o 10º. Eu vi. Fique filme mesmo, né? Ah, é que nem na Rússia, que tem aquela epidemia de queda da janela, né? Epidemia de queda da janela. É que a arquitetura Vira lá e é mexe, muito ruim. Eles fazem a sacada sempre com ângulo. Vira e mexe, o cara cai da Cai. janela. É, É, uma arquitetura coisa... russa não é boa. É o caso dos caras da Rússia e os amigos da Hillary Clinton. Os amigos da Hillary Clinton Todo caem da mundo que é amigo janela. da Hillary Clinton corre risco de vida, porque 11 já se suicidaram. É? 11. Pode É verdade contar. isso? É verdade. Ai, depois me manda isso que eu não sei disso. não. Não, inclusive foi recentemente aí. Antes de vazar o bagulho do Epstein e tal, recentemente aí. Não tem muito tempo, não.